A gente podia falar um pouco da gente, né? Vamos aproveitar Alguém tem alguma para dúvida? Se tiver, também já aproveita. a Dani. Possível ter É, alto assim, QI. é possível ter QI alto e não ser superdotado? Então, os profissionais que avaliam dizem que é muito difícil. Eles não dizem que é impossível, mas dizem que é muito difícil. E provavelmente, se o QI está naquela faixa ali de 130 a mais, vai ser difícil outra coisa explicar isso. Mas eu não vi assim dizendo, não existe, mas eu vi dizendo, pô, é difícil. Porque o critério no Brasil seria habilidade acima da média em uma ou mais habilidade, em uma ou mais áreas do conhecimento, criatividade acima da média e engajamento na tarefa acima da média. Então, o que dizem é que se o QI é acima da média, as outras coisas também vão ser, muito provavelmente, dificilmente não vão ser. É da teoria de Renzulli, né, que é usada aqui no Brasil. Mas, assim, tem como não ter QI alto e ser superdotado. Tem algumas pessoas na comunidade que relatam isso. E não foram identificadas por teste de QI, foi de outras formas. Como a gente citou o exemplo, né, dos atletas, dos músicos, artistas, etc. Acho que a questão da superdotação em si é mais o funcionamento, né? Neurológico. Sim, no caso da teoria do Renzulli, ele pensa muito no comportamento, mas é um comportamento para entender esse modo de funcionar diferente, assim, né? E que é um modo realmente diferente, é diferente de verdade, sim. A gente podia falar um pouco da gente, né? Vamos falar um pouco de onde a gente está falando, aproveitar que é uma live, e a ideia é a gente está falando muito de conceito. Podem perguntar umas coisas, a gente vai respondendo também. Quem que se apresenta? Quer começar, Beto? Tá, vamos lá. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou músico, né? E já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu fui identificado. Já falei as áreas de excelência. Estou na comunidade, assim, há mais ou menos um pouco também. E, bom, pesquisei bastante sobre superdotação para me entender. Fiz um curso, um grupo de estudo, né? Da revista Neurodiversidade, do Instituto Neurodiversidade, que é a revista Neurodiversidade. E, assim, já tenho uma compreensão um pouco melhor hoje em dia e estou menos ansioso com isso. Vamos lá, passando a bola aí. Como é que está seu processo, Ali? Fala um pouco aí pra gente. Meu processo é bem demorado, né? Meu nome é Alessandra, sou de Florianópolis. Eu ainda estou passando por um processo de avaliação neuropsicológica. Essa avaliação durou cerca de 3 meses. A neuropsicóloga ainda teve que fazer 2 sessões extras, conforme ela avaliou que ela precisava ver um pouquinho mais. E agora ela está na fase de entrevista. Ela vai entrevistar minha mãe, uma amiga, meu psicólogo. Daí, para escrever o relatório, o laudo, que também sai depois de 20 dias. Então, tô numa expectativa, assim, né? Eu sou autônoma. Ia falar alguma coisa, Ju? Não, eu ia falar assim, demora um pouquinho mesmo. Porque tem, de algumas pessoas, parece que tem gente que faz, tipo, dias seguidos, né, as sessões. Acho que o Beto foi assim, não foi? Sim, mas entre o último teste, a última sessão de teste e a devolutiva, levou um tempinho maior, assim, levou mais de um mês, uns 2 meses. Ah, tá, entendi. Porque O meu irmão também. então, o complicado não é fazer os testes, o complicado é a interpretação dos resultados. Sim, tinha uma série de formulários, questionários, né, que tinha que responder. Aí tem um material extenso, né, para profissional avaliar. Sim. Uma coisa que eu pensei sobre esse processo, que eu achei, eu não sou profissional, quem sou eu para falar do processo da profissional, como eu achei que ela conversou pouco comigo, assim, ela fez uma entrevista inicial que durou 2 horas, aí o resto foi teste e formulário, assim, de marcar, né? O último formulário, ela até fez algumas perguntas, tipo, ela pediu para eu marcar e comentar, só que eu senti que ela me conheceu pouco, sabe? Talvez ela
tenho uma ideia um pouco melhor conversando com o meu psicólogo, que eu vejo ele toda semana há uns 3 anos, né? Mas eu tive essa sensação, não sei se vocês tiveram. Acho que é assim mesmo. Assim. A minha anamnese também não foi muito mais do que isso, não. Uhum. Foi uma A anamnese, sessão um pouco mais longa. o meu foi uma sessão e a entrevista com a minha mãe. Foi uma sessão de conversa, né? E entrevista. Uhum. E só terminando de me apresentar, eu sou autônoma na área das linguagens. Eu vou começar a estudar pedagogia no meio do ano. É isso. Oh, bacana. Você está ansiosa com esse processo agora? Da pedagogia? Não, da avaliação. Você já terminou os super testes, ansiosa. né? Desde o início eu tô ansiosa, né? Bom, sabemos mas como é que é isso. eu só não posso fazer nada, só posso aguardar, né? Então... Sim. Beleza. Gil, fala um pouco aí. Tá. Oi, eu sou a Juliana, eu sou de São Paulo, sou fonoaudióloga e dentista. Eu tive o diagnóstico há mais ou menos uns 8 meses, que eu comecei o processo de acompanhamento no final do ano passado para procurar avaliação neuropsicológica. Já faço terapia há muitos anos, muitos mesmo. E eu fui procurar mais porque eu achei que eu tinha o TDAH por causa de uma ansiedade que não passa, e acabou que dos desdobramentos, no fim, eu não tenho TDAH e tenho superdotação. Quer dizer, tenho minhas dúvidas, eu não tenho mesmo TDAH. E as minhas áreas de excelência são a parte de linguagens também. Acredito que parte de criatividade. Não sei nem o que falar. É difícil ser uma área só, né? Geralmente pega mais de uma, né? É bem comum. Sim. Que é produtivo científica, né? Tem a criatividade e tem a produtivo científica. Produtivo. É produtivo científico. Qual é produtivo criativa? Quem que tem essa Produtivo dúvida? criativa. Produtivo criativa. Criativo produtiva, sei lá. Mas o que ele coloca, é acadêmica e criativo e produtivo criativa. O criativo produtivo eu não lembro a ordem que ele fala. Mas são dois perfis, mas se misturam pra caramba, assim. A gente acaba tendo característica um pouco dos dois, assim, mesmo sendo da área acadêmica. É difícil ser exclusivo da outra área, né? Da produtivo criativa, sim. Assim, puro, né? Nós somos complexos, geralmente, não é tão separado, assim. Sim. E você tá bem? Você acha que foi legal a identificação para você, da identificação para cá? Você acha que já arrumou um pouquinho as coisas? Fala um pouco disso. Então, desde que eu tive, né, o diagnóstico e tudo mais, não é diagnóstico o nome, mas enfim, vocês entenderam, desde que teve a identificação, para mim tem sido assim uma coisa muito mais, sabe aquela coisa do me encontrei? Coisas começaram a fazer sentido, até a questão da dor mesmo, do cansaço e tudo mais. Para mim começou a fazer sentido, porque eu não entendia como que eu era, que eu tenho a questão da intensidade, como que eu era tão intensa, e as pessoas, tipo, pra mim é só o normal, e as pessoas não entendem isso, acham que é uma intensidade absurda, e pra mim, tipo, é o meu normal. Sim. Eu acho que muita coisa que não era explicada antes passa a fazer sentido. Quando Sim. você entende realmente o que é, quando você não fica na ilusão de que é uma pessoa igual às outras, só que mais inteligente, porque não é. É todo um funcionamento diferente, e essa intensidade faz parte. E outras questões também, né? A questão sensorial que a gente falou. Sim. E, assim, toda a maneira que você lida com as coisas é diferente. Sei lá, por exemplo, hoje é uma sexta-feira. Eu acredito que tá todo mundo no clima de sextou, agora eu vou relaxar. E, assim, eu duvido que a gente desligue mesmo das coisas que a gente faz durante a semana. Nem no fim de semana, nem na semana, nem em momento nenhum. Pois é, na prática, sei lá, se alguém do meu trabalho for falar comigo sábado de madrugada sobre uma questão de trabalho, eu não vou ficar nem um pouco chateado, porque minha cabeça não desligou, entendeu? Eu acho que E, na verdade, um dos maiores problemas, né, da superdotação, é ficar sempre, não para. O pensamento. É uma hiperatividade mental, né? Por isso que tem também muito problema para dormir, né? Geralmente desde criança, assim. E a questão o pessoal relata muito. a ansiedade também, por causa disso.
Ansiedade também É, mas assim, eu acho que quando a gente tem a identificação, a gente tem a oportunidade de buscar tratamentos mais adequados. Tipo, encaixar perfeitamente numa rotina, num mundo neurotípico, não vai acontecer, não vai rolar. Mas a gente pode fazer algumas adaptações, usar algumas medicações, se necessário, mas é mais essa questão, né? E eu estou no processo de fazer algumas adaptações, já fiz algumas, e assim, dá a impressão que tudo que eu fiz antes não era o adequado, sabe? Eu não sei se vocês têm essa impressão também. Que o que eu estava tentando fazer não ia me levar a lugar nenhum, porque tinha um detalhe importante para eu entender, sabe? E Sim. sem esse entendimento não seria possível, sabe? É simplesmente isso. Ia estar, pô, mas isso aqui não bate, sabe? Eu lembro, por exemplo, que meu pai, quando ele era vivo, ele falava, pô, mas você não tira um dia da semana que você só vai esfriar a cabeça e fazer coisas que você gosta, e aí tipo, não, e tudo bem, é o jeito que eu funciono. Não, mas no domingo você vai trabalhar também? Vai, pô, vou. Por que não? Domingo é dia de trabalho, pode ser também, né? Eu acho que o que mais pegou pra mim, assim, do diagnóstico foi porque eu não entendia, tipo, parecia que eu era diferente, as pessoas falavam, ai, você é muito ansiosa, você é muito ansiosa, e pra mim eu tava normal, e, tipo, eu não entendia onde que era a diferença, sabe? O que funcionava diferente, porque eu achei que todo mundo funcionasse meio que igual. E aí eu acho que ter o diagnóstico, a identificação mesmo, ajuda a gente a perceber que certas coisas que para os outros fazem total sentido pra gente é impossível. Isso é muito louco. É muito louco você pensar. Eu até tô passando a ter mais paciência com as outras pessoas, porque é muito louco você pensar, caraca, as pessoas não estão lidando com isso da mesma forma que eu tô lidando. Tipo, as pessoas não vão se esforçar como eu tô me esforçando, ou não vão sentir como eu tô sentindo. E é assim mesmo, sabe? Sim. E eu não posso exigir isso das outras pessoas. Isso mudou minha forma de lidar com todo mundo, assim. Tipo, eu tenho que entender o processo da outra pessoa que é diferente do meu. Tipo assim, se eu sou diferente de 97% das pessoas, a probabilidade das pessoas não fazerem as coisas da mesma forma, não sentirem as coisas da mesma forma é grande. Então, pô, ok, o diferente sou eu. Eu que sou esquisito, sabe? Sim. E até para você não se cobrar de coisas que os neurotípicos, sei lá, fariam com mais facilidade. Posso dar um exemplo até da jornada CLT, né, 8 horas. Eu sempre, isso eu não posso afirmar porque eu sou neurodivergente, mas eu me achava péssima porque eu não conseguia lidar com a jornada de 8 horas, de ter horário. E eu achava que isso era porque eu era preguiçosa, ou fraca, não dava conta, porque eu via as pessoas aparentemente dando conta. E não só dando conta, mas tinha gente que, só depois do trabalho, ainda tinha outro trabalho para complementar a renda. E eu, depois do trabalho, eu não prestava mais, assim. E aí eu me sentia mal por isso. Mas quando você tem uma explicação, não, pera, eu sou neurodivergente, não funciona igual as outras pessoas. Então, acredito que isso ajuda também a você se cobrar menos e você buscar outras formas de viver que estejam mais de acordo com o seu ritmo, né? Sim. E até a questão de entrar em fadiga mais rápido que as outras pessoas. Que às vezes as pessoas, os neurotípicos no caso, né, falam, eu tô cansado, só que o cansaço é diferente, o cansaço físico do mental, esses bugs que a gente tem às vezes e tudo mais. Acho que entender o diagnóstico, a identificação, é isso, sabe? É poder ver quem a gente é dentro desse mundo que não foi feito pra gente, de certa forma. Saber que a gente tem uma sensibilidade maior, tem mais ligações neuronais e tal. É bem importante, né? Acaba que a inteligência é um fator importante do HSD, mas tem vários outros fatores, né? Porque o nome acaba sendo meio limitante, né? O nome dessa condição. Não é só isso, né? É como se fosse só isso. É inteligente e acabou. E até leva a uma descrença, pô, mas por que as pessoas estão reclamando? Ser inteligente é um problema, eu queria ser inteligente também. Sei lá, tipo, o problema deve ser burro, né? Ser inteligente é igual, sei lá,
As pessoas fazem uma ideia completamente diferente e pensam também que o processo de aprendizado é o mesmo, e não é. É um E o processo estereótipo diferente. também, né? Aquele estereótipo das criancinhas do Caldeirão do Hulk. Sim, de Que que vão sabe soletrar. soletrar as palavras, fazer conta rápida. Sim, acaba que a mídia meio que vende isso, porque é o que vende, né, na verdade, mas É um não é da círculo, né? realidade. E acaba que isso fica valorizado, porque eu vi essa criança saber fazer conta de cabeça. E a mãe, né, toda orgulhosa tal. Mas eu pensando, cara, talvez essa criança, quando ela crescer, ela sofra muito, assim, para se adaptar no mercado de trabalho. Porque É assim, ela é for uma coisa que excessivamente valorizada por causa disso, ela vai achar que meio que só isso que é importante, entendeu? Ela não precisa ter habilidades sociais e outras coisas, assim. Nem no mercado então de trabalho, na escola mesmo. Na escola, uhum. é uma coisa que não é muito falada. Assim, as pessoas não sabem. Só quem está na comunidade que vê que as pessoas relatam grandes sofrimentos. Tanto isso, né, de não, sei lá, as pessoas conseguem passar no concurso, mas têm dificuldade de se adaptar ao ambiente de trabalho, à estrutura de trabalho, e entram em burnout, e assim, as pessoas relatam depressões, assim, terríveis e coisas piores, né? Tem pessoas que sei lá, tentam realmente tirar a própria vida e relatam isso pra gente, falam. E assim, é muito comum. Quem tá fora não tem ideia de como é comum as pessoas relatarem esse tipo de coisa extrema, assim. Tipo, e assusta um pouco, sabe? Quando você entra em contato com isso e vê que, na verdade, é assim. O nível de deslocamento, assim, é por aí, sabe? E quanto maior E o assim, QI, quanto mais superdotado, pior. aí as outras coisas vêm mais alto também. A sensibilidade vem mais alto, a intensidade emocional vem mais alto. E a galera fica ruim, assim. Às vezes precisa realmente de ajuda, sabe? É bem triste em algumas situações. Uma questão que me pega, por exemplo, o superdotado, ele também tem um senso de justiça maior, né, geralmente. Uma consciência maior das coisas. E às vezes você ter consciência demais, você saber demais das coisas, você ver, conseguir enxergar a injustiça das coisas, você se dá conta do mundo que a gente vive, você acaba sentindo todo esse sofrimento. Eu, pelo menos na adolescência, sentia todo o sofrimento do mundo, assim, né? Tipo, como é que eu posso estar feliz se tem tanta gente sofrendo e tanta coisa ruim acontecendo? Então, a sensibilidade também deixa você vulnerável. Até a questão do questionamento também, né? Porque o senso de justiça vem mais alto, mas também vem a questão do questionamento o tempo todo, e você fica se questionando e questionando o sistema inteiro, e aí acaba também trazendo um sofrimento maior. Sim, e a questão do trabalho, né? A maioria dos ambientes de trabalho são abusivos. Assim. Tipo, é bem provável você cair num ambiente abusivo, sabe? Eu não tenho do que reclamar de onde eu trabalho, mas eu sei que é a realidade por aí, e pra gente isso é muito mais complicado. A gente não lida bem mesmo e não fica bem mesmo.